Salmo 128. Temor de Deus e felicidade no lar é o título que traz na minha Bíblia. Eu vou ler na nova versão, Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar. Salmo 128, cântico de peregrinação, diz assim as Escrituras: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor, pela tua boa vontade em se revelar a nós nas Escrituras. Queremos lhe pedir que, em nome de Jesus, o Senhor mesmo aqueça o nosso coração e nos dê toda a instrução do alto, para que nós pautemos a vida e andemos de acordo com o teu querer. Ministra a nós o teu desejo, a tua vontade, o teu projeto para as nossas vidas, e que, pela graça que o Senhor tem nos dado, pelo Espírito que habita em nós nos amoldemos a esse projeto e nós caminhemos em novidade de vida de acordo com o querer santo e perfeito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já falamos que nós temos estudado esses 15 salmos, do 120 ao 134, esses salmos de romagem. Eu, particularmente, irmãos, tenho aprendido muito com o estudo desses textos, em ver de fato como Deus vai se relacionando com o povo na sua peregrinação. É sempre importante lembrar que nós aqui também estamos numa peregrinação, e muito daquilo que nós temos visto nesses salmos, muitas das emoções, muitos dos sentimentos, muitas das percepções, também são percepções que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada aqui rumo a Jerusalém. Nós também estamos caminhando rumo aos céus e aprendemos cada dia mais como temer ao Senhor, como andar de acordo com a vontade do Senhor. E esse salmo, ele fala um pouquinho sobre a felicidade daqueles que temem ao Senhor. Nós estamos vencendo hoje a terceira trilogia desse grupo de salmos. Alguns comentaristas dividem esses 15 salmos em 5 trilogias. Já vimos na primeira como o Senhor nos conduz até Jerusalém, o cuidado dEle, a proteção dEle. Na segunda, fomos exortados a termos uma fé crescente, uma fé firme no Senhor. Temos uma fé inabalável, tal qual os montes de Sião, que são rodeados e protegem o povo de Deus. E hoje nós estamos terminando essa trilogia que fala sobre o retorno e a restauração. Deus tirou o povo do cativeiro, Deus conduziu o povo para a terra, Deus começou a restabelecer o povo na terra, e no seu restabelecimento, Deus o faz da mesma forma como Ele fez desde o início, trazendo o seu projeto para a humanidade. Qual é o projeto de Deus? Família. Deus fez Adão, não tinha um versículo dizendo que Adão pediu uma esposa. Não tem um versículo dizendo que Adão estava infeliz. Mas nos diz que dentro do projeto de Deus, Deus viu que não era bom que ele estivesse sozinho. Deu Eva de presente a Adão. E Adão recebeu Eva de bom grado, feliz da vida. Falou: Senhor, essa aqui afinal é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. E eles se alegraram. E Deus os fez frutíferos. Deus lhes deu filhos. E quando o Senhor está restaurando, restabelecendo a estrutura de Israel, Israel está repovoando a sua terra, Deus os abençoa exatamente com a mesma métrica que Ele já havia feito até então. Porque famílias não é um projeto de Deus apenas para a igreja, é um projeto de Deus para a humanidade. Nós precisamos também entender qual é a visão de Deus, também para as nossas famílias. Nós já vimos aqui que o Senhor havia restaurado o povo de Sião, 126. Do 127, a exortação para que eles confiassem no Senhor, porque a edificação era de Deus. E agora, quando eles estavam repovoando Jerusalém, Deus prometendo bênçãos sobre a família deles. Aqui nós terminamos então essa terceira trilogia dos Salmos de Romagem, que fala sobre essa restauração de Deus para com Jerusalém, o povo voltando para a sua terra depois dos anos de cativeiro.
Deus os restaura, Deus lhes promete segurança de edificação, instruindo-os a confiarem nele, e mostra a sua bênção manifestada na felicidade plena do estabelecimento do lar dos filhos da promessa. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para a igreja e Deus tem bênção para a família cristã. E nós podemos aprender isso aqui com esse texto. Ainda mais quando nós olhamos para o nosso mundo que tem desvalorizado tanto a família, irmãos. Nós vivemos num mundo em que a família é deixada de lado. Na verdade, nós vivemos num mundo em que qualquer tipo de arranjo mental que eles tenham na sua cabeça, eles chamam de família. E tem muita gente que já está aceitando esse tipo de coisa, já está se adaptando a essa nova realidade. Qualquer tipo de arranjo que o ser humano invente de fazer, virou família. Seja um homem e uma mulher por um curto período de tempo, e hoje, cada vez, o período de tempo está mais curto, né? É rapidinho, e troca como troca de roupa. Seja um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, aquele negócio que o mundo, enlouquecido, ensimesmado, tem tentado impor, e muitas vezes a gente vai ver, nossa, é em nome do amor, e as famílias estão sendo destruídas. Igrejas fortes são composições de famílias fortes, de gente que crê em Deus e que anda nos caminhos do Senhor. E olhando para esse salmo, nós vemos a importância da família. Porque Deus, quando estabelece o povo de novo em Jerusalém, na região de Israel, Ele estabelece famílias. E nós precisamos dar a devida importância. Porque Deus tem um plano para uma família feliz. E esse plano de uma família feliz, ele perpassa por 3 características básicas. A primeira delas é que o plano de uma família feliz passa pela bênção de Deus, de nos dar um coração temente a Ele. Uma família feliz é fruto de um coração temente a Deus. Perceba o que diz o versículo 1, irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Este salmo traz promessas preciosas para o povo de Deus. Promessas de bênçãos e de prosperidade aqui nessa terra. Nós estamos vivendo dias também que existe essa teologia nefasta, que é a teologia da prosperidade, que tem feito de Deus apenas um meio para ganhar dinheiro, onde as pessoas são valorizadas por aquilo que têm, por aquilo que conseguem amealhar para si mesmas, e usam Deus como uma ferramenta para conseguir ganhar dinheiro. Essa teologia tem trocado Deus de lugar. Tem feito Deus um serviçal, quase que um caixa de banco, onde a pessoa vai e faz os saques. Então ele usa Deus para abençoá-lo financeiramente. Ela é um erro, ela é uma falha, mas não significa que Deus não nos abençoe com prosperidade também. O grande problema é que nem toda prosperidade que há na terra é advinda de Deus. Nem toda ela é fruto dos benefícios da satisfação de Deus. Haja vista que você conhece, é muito provável que você conheça muitas pessoas que têm muito dinheiro, têm muitas posses, mas são infelizes. Tem muito dinheiro, muitas posses, mas são insatisfeitos, descontentes com a vida. Eu quero te dar uma boa e uma má notícia. É que não importa aquilo que você tenha, sempre alguém vai ter uma coisa melhor do que você. E não importa se você tem as coisas mais simples do mundo, você sempre vai ter mais do que alguma outra pessoa. Isso nos mostra que se a nossa satisfação estiver nas coisas, nós sempre vamos estar infelizes. Porque sempre vai ter alguém que tem algo melhor que a gente. Sempre, não importa o que ela esteja, o que ela tenha, ela vai ter algo melhor para nós. É por isso que Deus, quando Ele fala de bênção, de bem-aventurança, Ele não está colocando isso em coisas. Ele coloca a bem-aventurança no seu próprio caráter. Porque a bênção de Deus aqui é a bem-aventurança dEle. E o que é a bem-aventurança? Bem-aventurança significa felicidade plena, satisfação, contentamento. Diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ser bem-aventurado é estar pleno de satisfação com aquilo que Deus tem dado a nós. Ainda mais quando nós reconhecemos que tudo que nós temos vem direto das mãos de Deus. Tudo que você tem. E vou dizer um negócio para você. Você não é só bem-aventurado, mas você é próspero. Uma das provas da sua prosperidade é que você está aqui hoje. Como assim, pastor? Se porventura você está aqui hoje vestindo uma roupa, é porque o Senhor deu condições para que você a tivesse. Ninguém aqui está nu, está vestido. Se você tem um sapato para calçar nos seus pés, foi o Senhor quem lhe deu provisão.
Se você veio de carro, foi o Senhor quem lhe deu provisão. Se você veio a pé, o Senhor deu a mesma provisão de você poder vir andando. Se você veio de carona, seja qual meio, Deus tem nos feito prosperar. O problema é que a percepção da prosperidade que se tem hoje é diferente da prosperidade de Deus. Por isso o texto diz que aquele que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, porque ele entende que Deus é a fonte da sua prosperidade, é a fonte da sua satisfação. Quando nós somos bem-aventurados, não importa o quanto nós temos, mas sim a satisfação que nós temos com aquilo que nós temos. Porque, irmãos, falar um negócio para você, não importa o que você tem, se você estiver satisfeito com o que você tem tudo que você precisa. Você não está com ansiedade para ter nada mais, você está satisfeito. Você está feliz. Você entende que Deus tem te dado mais do que o bastante e que Ele tem provido bênçãos para você. Há cristãos ricos e há cristãos pobres. Deus não prometeu riqueza para ninguém, mas Deus promete que cada um vai ter a satisfação e a abundância de vida se confiar nele. Porque Deus é a fonte da bem-aventurança verdadeira. Ele é a fonte de toda a satisfação plena e de toda a felicidade abundante. Então, uma família feliz, ela perpassa por esse entendimento de que Deus é o abençoador da sua vida. No entanto, o salmista delimita a bênção de Deus a um grupo específico de pessoas. Porque ele não diz assim, bem-aventurado é todo mundo. Bem-aventurado é aquele que acredita que Deus existe, aí já está bom, está valendo. Ele diz assim, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Por quê? Porque você só vai entender essa bem-aventurança, só vai receber essa satisfação, se você de fato temer a Deus, se você de fato entender o que significa esse temor de Deus. E temer a Deus não é necessariamente ter medo de Deus. Tem gente que entende que quando você fala de temor a Deus é ter medo de Deus, ainda que Deus seja temível. Se tem alguém que a gente tem que temer, é o Senhor mesmo. É Ele que tem poder da vida e da morte nas suas mãos. É Ele quem pode pôr no céu ou no inferno. Se tem alguém que nós devemos temer, de fato é Deus. Eu até acredito que se nós tivéssemos um pouco mais de medo de Deus, nós pecaríamos um pouco menos. Nós entenderíamos o poder que há nas suas mãos e quem de fato Deus é. Mas aqui nesse texto em específico, o salmista não usa a palavra temor nesse sentido de medo. Temer a Deus aqui é considerar a santidade de Deus, é nutrir respeito por aquilo que Deus é, por quem Ele é ter reverência pelo seu ser, pelo seu caráter, é reconhecer que Deus é Deus e governa sobre todas as coisas. O salmista afirma ainda, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aqui é um outro detalhe muito importante sobre o temor de Deus. O temor de Deus está ligado inevitavelmente à obediência. Você quer saber se você de fato teme a Deus? Ou você quer saber o quanto você teme a Deus? Observe o quanto você tem obedecido a palavra de Deus. Porque é na obediência à sua palavra, à sua vontade, na observância dos seus caminhos, é que nós de fato vamos dizer se nós tememos a Deus ou não. Porque quando nós conhecemos Deus, conhecemos a palavra de Deus, mas nós andamos de acordo com aquilo que dá na nossa telha, nós de fato não estamos temendo. Nós somos informados acerca de quem Deus é. Nós somos informados que há um Deus poderoso, grande, maravilhoso, terrível. Mas se nós não andamos nos seus caminhos, nós não demonstramos o respeito que lhe é devido. Nós não consideramos que esse Deus tenha sabedoria suficiente para nos guiar. Você entende como é que isso aí é bastante grave? Então, todas as bênçãos materiais que nós recebemos aqui, elas serão experimentadas em maior ou menor grau de satisfação a partir do momento que nós tememos a Deus. Quando nós reconhecemos quem Ele é, quando nós entendemos que Ele é o doador das bênçãos e da vida, nós estaremos mais ou menos satisfeitos com aquilo que Ele nos tem dado. Se Ele é nosso tudo, tudo o mais que tivermos será nada diante da enormidade de tudo aquilo que Ele é.
de tudo aquilo que Deus é. E aí o salmista diz no versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Por quê? Porque ele entende que tudo que ele tem vem da mão de Deus. O plano de Deus para uma família feliz passa por um coração temente. Porque se a família temer a Deus, ela entenderá que Deus é o seu sustentador, que Deus é aquele que lhe dá tudo que necessita. Lembra do Salmo 127, que nós estudamos a semana passada? Quando o povo começou a esquecer-se de Deus, a querer edificar para si mesmos, o salmista adverte, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão o trabalho que edifica. Não se preocupe com isso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aos seus amados ele vai dar enquanto dormem. O sustento vem de Deus. Uma família feliz entende que o seu sustento vem de Deus. E tudo aquilo que ela tem é fruto da ação graciosa e bondosa de Deus. Por quê? Porque ela não está com o foco naquilo que os outros têm. A sua felicidade não está baseada naquilo que o outro tem. Você não está mais feliz ou mais triste se o outro ganhou um aumento no salário dele. Você não está mais feliz ou mais triste se o outro comprou uma televisão nova, ou um tablet novo, um celular novo para o filho. Você não está feliz ou mais triste se o outro colocou o filho para estar na melhor escola da cidade. Você está satisfeito, sabendo que tudo aquilo que lhe é necessário, o bom pastor, o guia das ovelhas, tem dado a você. Porque você o teme, você sabe quem ele é, você anda nos seus caminhos. E essa questão do temor é demonstrado claramente quando nós olhamos para a vida de Salomão, por exemplo. Salomão é um homem que tinha tudo, preste atenção no que eu vou te dizer. Salomão tinha tudo o que alguém poderia ter com as suas mãos. Nada que alguém pudesse obter com o trabalho das suas mãos estava privado a Salomão. No decurso da sua vida ele construiu palácios, ele construiu jardins. No decurso da sua vida, ele adquiriu cada vez mais sabedoria. Deus o abençoara com a sabedoria. Ele tinha riquezas, ele era invejável, ele tinha condições de julgar sobre as pessoas de uma maneira espantosa. Não lhe faltava sequer os desejos pecaminosos que muita gente tem nos nossos dias. Ele teve 300 mulheres, 700 concubinas e 1000 sogras. Cada um tem seus problemas, né? O poder de Salomão era infinito à luz da sua época. À luz da sua época. No entanto, esse mesmo homem, quando ele chega à maturidade da sua vida, cerca de 70 a 77 anos, como alguns comentaristas dizem, quando ele escreveu Eclesiastes, quando ele escreveu os Provérbios, ele diz, foi tudo correr atrás do vento. Foi vaidade, perdi tempo. Ele chega a dizer que aquilo que ele recebera, que era o sonho de consumo de cada pessoa, de qualquer pessoa, ele fala que foi enfado e cansaço. Por que Salomão diz isso? Porque ele experimentou desses benefícios sem a satisfação advinda do temor do Senhor. E nada pode nos dar mais satisfação do que o próprio Deus. É por isso que as pessoas trocam de tudo, né? Estão insatisfeitos com tudo nos nossos dias. As roupas que têm não lhes satisfazem, os carros, a casa, o trabalho, nada satisfaz. As pessoas não satisfazem. Acho que em nenhum outro tempo da história da humanidade, ou pelo menos nós não fomos informados, ou não tinha tecnologia para que nós soubéssemos como é hoje, mas quanto nós vemos os divórcios crescendo, se avolumando dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas não estão mais satisfeitas com o que Deus dá. Elas sempre querem mais do que têm. O tempo passa e a gente fala, mas eu mereço ser feliz, e nós esquecemos daquilo que a Bíblia fala sobre isso. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Salomão entendeu tudo como vaidade, como correr atrás do vento, porque ele experimentou aquilo que nós jamais vamos experimentar, mas sem o temor do Senhor, no momento em que ele estava distante de Deus. O plano de Deus para uma família feliz passa por corações tementes ao Senhor. Você quer ter felicidade no seu lar? Deus estava estabelecendo o povo na terra.
Deus havia tirado o povo do cativeiro. Deus já nos livrou do cativeiro do pecado. Deus nos tem estabelecido como filhos seus aqui nessa terra. Quer ser feliz no seu lar? Tema a Deus. Peça para que o Senhor te dê a capacidade de perceber a boa mão dEle em todos os pequenos detalhes da sua vida, em todas as pequenas conquistas, em todos os poucos ou muitos dinheiros que nós ajuntamos para fazer aquela viagem. Tenha prazer nisso, para comprar, para estar junto. Tenha prazer nas pequenas coisas, entenda, foi Deus quem me deu, aleluia, eu tenho prazer no Senhor. Felicidade plena passa por um coração que teme a Deus. Segundo lugar, plano de Deus para uma família feliz passa pela bênção da satisfação na provisão, naquilo que Deus nos dá, através da obra das nossas mãos. Versículo 2 diz: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Considerando o contexto de reconstrução pelo qual o povo estava passando, e no qual está inserido esse texto aqui, esse Salmo 128, um contexto de recuperação da terra, de reocupação, o Salmo versa sobre a bênção de colher o fruto do seu trabalho. Irmãos, como é bom colher o fruto do trabalho. Aqui ele aparece como uma bênção de Deus. Ele falou, olha, bem-aventurado o que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, como o projeto da bênção de Deus. Essa bem-aventurança perpassa por colhermos o fruto do nosso trabalho. Nós já vimos hoje pela manhã, na verdade, os últimos 3 finais de semana, na escola bíblica, aqui na sala dos Bereanos, nós temos falado sobre o trabalho. Todo esse trimestre nós vamos falar sobre o trabalho. E nesses últimos finais de semana, nós temos visto, por exemplo, que o trabalho não é uma maldição dada por Deus. Muita gente interpreta isso erradamente quando olha para o livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 17 a 19, quando Deus amaldiçoa a terra e fala para Adão, agora do suor da sua testa aqui, que você vai comer. A terra vai dar abrolhos, a terra vai ter espinhos, vai ter erva daninha, agora você vai ter que trabalhar bastante para comer. E nós imaginamos que foi ali que Deus instituiu o trabalho, e o instituiu de maneira penosa, mas não é. Se você for olhar o capítulo anterior, capítulo 2 de Gênesis, ali por volta do versículo 19, quando Deus fez Adão e o colocou no jardim, Deus já lhe deu um trabalho, falou, agora você vai cuidar, você vai cultivar o jardim. Quando Deus deu Eva de presente a Adão, Ele falou, agora Eva, você vai ser uma auxiliadora idônea, alguém que irá ajudá-lo. E logo depois os animais vieram e eles tinham que nominar cada um desses animais. O trabalho já estava estabelecido como um projeto de Deus para a humanidade, de forma que a humanidade refletisse o cuidado de Deus para com a sua criação através do trabalho. Mas é fato que a gente vive depois de Gênesis 3. É fato que as relações de trabalho foram deterioradas por conta do pecado. É fato que também nós fomos influenciados pelos pensamentos do nosso mundo, onde o trabalho é um peso, um mal necessário. É fato que muitos crentes, tementes a Deus, quando acaba o culto de domingo à noite, falam, segunda-feira. Mas seria pior se não tivesse trabalho na segunda-feira. Vai por mim. Aqui, quando o salmista escreve, dizendo, olha, vocês estão indo para uma terra nova, ou melhor, vocês estão voltando para o lugar de vocês, Deus está abençoando, percebam a ação de Deus, olha que coisa maravilhosa. Salmo 126 diz que quando o Senhor os restaurou, eles ficaram como quem sonha. A ação de Deus foi algo que deixou eles de boca aberta. Depois no estabelecimento da terra, falou, olha, o Senhor vai edificar, e se Ele não edificar, é só correria. Deus fala assim, do trabalho da sua mão agora, você vai comer. Deus está dizendo, eu vou abençoar o trabalho da sua mão. É como se Deus estivesse suspendendo, ou melhor, revertendo a maldição imposta a Adão, quando ele disse, maldita será a terra por sua causa.
É como se Deus estivesse falando agora: põe a mão no trabalho, e a minha mão será com a sua mão. E você tirará o sustento do seu trabalho. Quando o nosso coração está no Senhor, o trabalho é visto de forma diferente. Ele é entendido e experimentado como sendo fruto da bênção de Deus, que nos trará felicidade. Irmãos, é prazeroso demais quando nós temos a oportunidade de colher o fruto do nosso trabalho. O salmista, dirigindo-se ao Salvador Jesus, diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho na cruz do Calvário e se alegraria nele. Nós, eu e você, somos fruto do penoso trabalho do Salvador Jesus. E Ele se alegra em nós. De maneira que esse salmo nos diz: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. Perceba que não está falando de enriquecer, mas está falando do sustento. De maneira que, para nós tiramos essa visão que o mundo tem, distorcida do trabalho, de falar: ai, 30 dias, meu Deus. Mas quando nós pegamos o salário na mão, seja pelo dia, pelo mês, pela semana, hoje nós temos aí tantas modalidades de trabalho e tantas modalidades de recebimento, né? Não importa, quando você pegar o fruto do seu trabalho nas suas mãos, fala: Senhor, o Senhor usou a minha mão para trazer sustento, o Senhor me capacitou, o Senhor permitiu que eu colocasse comida dentro da minha casa, por aquilo que o Senhor me deu, pelas habilidades que o Senhor me deu. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz. Verá a mão de Deus agindo na sua mão, e vai além. Então, com Deus abençoando o nosso trabalho e nos trazendo felicidade, isso trará uma satisfação. E o texto diz: você comerá do trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Essa frase não significa que você não vai enfrentar lutas, não vai enfrentar problemas, que você não vai ter que lidar de vez em quando com um patrão mais desanimado, mais triste. Não significa que talvez você está lá com a sua motoneta indo para o trabalho, o pneu fura, ou o busão atrasa. Não é isso que está dizendo aqui. Então agora não vou ter problema nenhum. Não é isso. O sentido de tudo ir bem é o sentido de que o fruto do nosso trabalho, não obstante as lutas, as adversidades, o fruto do nosso trabalho será agradável. Nós veremos o fruto do nosso trabalho como algo excelente. Nós veremos o fruto do nosso trabalho como algo que suplanta o valor monetário. É mais do que aquilo que eu ganho. A dimensão daquilo que eu faço vai para além da comida que eu trago para minha casa. Eu vejo o meu trabalho como uma ação de Deus transformando a humanidade. Isso nos dará a sensação de felicidade plena, nos fará sentirmos-nos prósperos, gerará satisfação por produzir algo que seja útil para outros. Agora, quando eu estou ali no meu trabalho, não importa o que seja atendendo um telefone, num balcão, dando uma aula, não importa o que seja, eu já não faço isso na perspectiva de receber financeiramente em troca, mas eu faço isso para glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. Agora eu entendo que Deus usa as minhas mãos para, além de me trazer sustento, abençoar outras pessoas. Hoje pela manhã, na nossa escola bíblica, nós terminando o ensino da primeira lição sobre o trabalho, tem uma frase na nossa revista que eu achei maravilhosa. Tem um termo ali, um conceito ali, que eu não tinha parado para pensar acerca daquilo, e achei que o autor da revista foi profundamente feliz. Quando ele diz o seguinte: Deus usa as nossas mãos, as nossas capacitações, o nosso trabalho, para atender a oração de outras pessoas. Enquanto você está orando pelo pão que você vai comer no outro dia de manhã, o Senhor usou alguém para acordar mais cedo, para lidar com a massa, para colocar no forno, para que você pudesse pegar o pão. Muitas vezes, quando nós tememos a Deus, nós vamos entender que muitas e muitas vezes Deus tem usado a nossa capacitação como resposta de oração de alguém. Talvez no seu trabalho você está servindo alguém,
E aquele serviço que você está dando a alguém vai gerar novos empregos. Talvez alguém está lá. Imagina você, tem alguém agora, 7h10 da noite, orando, Senhor, precisava de um emprego. Você fala, pastor, mas eu não gero emprego. Mas você faz o seu serviço muito bem feito. E algum dessas pessoas que é patrão, por conta do seu serviço bem feito, consegue gerar um emprego para o outro. Deus pode usar as nossas vidas, será feliz e tudo irá bem. Teremos a satisfação que gera generosidade. Agora eu não faço mais por causa do dinheiro. Eu faço para a glória de Deus, porque Deus usa a minha vida. O plano de Deus para uma família feliz passa pela bênção de colher o sustento do nosso trabalho e estamos satisfeitos com Deus por isso. Terceiro e último lugar. O plano de Deus para uma família feliz passa inevitavelmente pela bênção de estruturar a nossa família de maneira bíblica. Por termos uma estrutura familiar bíblica. Olha o que diz o versículo 3. Coisa simples. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Outro aspecto muito ligado ao contexto de restauração que o povo estava vivendo e no qual esse salmo está inserido, é o contexto de ter filhos, é a prole, a posteridade, a harmonia familiar, o trabalho cuidadoso da esposa e a mesa cheia de filhos. É interessante que em toda a Bíblia, a responsabilidade pelo sustento do lar sempre vai recair pela masculinidade. O que não significa que será somente o homem que vai trazer o sustento para casa. Mas a responsabilidade bíblica sempre está sobre a masculinidade. Mas o lar, ele está sempre ligado ao auxílio da esposa, abençoando e cuidando dos filhos. Significa que também só a esposa vai lidar com filhos? Também não. Acontece que a Bíblia estabeleceu uma estrutura simples que muitas vezes nós temos deixado de lado. Uma esposa que é auxiliadora idônea, conforme nos diz Gênesis 2,18, é considerado um grande tesouro, algo de valor inominável. Em Provérbios 31, versículo 10, diz que quem acha uma boa esposa, quem acha uma mulher de Deus, achou um tesouro. O seu valor é comparado a muitas joias. No entanto, quando você vai lá em Provérbios 31, você vê que essa mulher ajuda o seu marido em tudo. Ela é auxiliadora em todas as áreas da casa. E são estruturas simples. O grande problema é que os costumes dos nossos dias têm mudado o conceito bíblico de família. E muitos desses costumes, pior do que mudar o conceito bíblico, têm influenciado os próprios crentes nas suas estruturas familiares. O grande problema para nós, o que é uma bênção na verdade, é o fato de que a bênção que Deus estabeleceu para a família continua sendo a mesma desde o Éden. O padrão de Deus não mudou. E a ideia aqui é que a família seja o berço do cuidado de Deus e a prosperidade do lar seja o reflexo claro da bênção de Deus, tal qual Ele fez com Abraão. Deu-lhe esposa e deu-lhes filhos. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Mas o nosso mundo tem mudado esses conceitos. Hoje, por exemplo, tem muitos casais cristãos que não querem ter filhos. Uma coisa é não poder ter filhos. É o Senhor quem abre a madre. Eu queria ter muito mais filhos. O Senhor me deu 2, estou satisfeito, louvado seja Ele. No meio do caminho entre um e outro, nós perdemos 3, numa pancada só. Eu já estava vendo um ônibus para comprar no caminho. Mas o Senhor não quis assim. Estou satisfeito com o que Ele deu. Mas filhos é um projeto de Deus. Hoje o que nós temos visto é casais não casando-se mais para a glória de Deus. Eles casam para si mesmos. Eles casam para poder sair da casa dos pais. Eles casam para poder ficar assistindo seu Netflix até tarde. Eles casam por conta da sexualidade. Tudo isso é bênção. Mas tudo isso tem um contexto que precisa ser inserido. Nós não temos nenhum versículo bíblico que nos autorize a optar por não termos filhos. Você pode até falar, pastor, o apóstolo Paulo levantou uma lebre lá. Ele falou, inclusive, que não era nem para casar, se for para servir o Senhor. A questão não era ter filho.
Ele falou, você quer servir ao Senhor, você vai entregar a vida, a ponto até de morrer para servir o Senhor, é bom que você nem case, porque isso aí vai ser um atrapalho nesse sentido para você. Mas o projeto de Deus para a humanidade é esposo, esposa e filhos. Nós temos visto crescer no meio da própria igreja o conceito de pessoas substituindo gente por pet. Eu gosto de pet, irmãos. Inclusive, hoje, depois do culto da manhã, minha casa quase que foi uma área de visitação infantil, para que algumas crianças fossem ver os pets lá. A Isabela já foi mostrar os porquinhos da Índia, mostrou as tartarugas, mostrou os 2 gatos, mostrou cachorro. Eu amo pet, mas eu não sou pai de nenhum deles. Eles não podem substituir o projeto que Deus fez para a família. Não tem nenhum versículo bíblico que fala, bem-aventurado é o homem que vai sentar na sua mesa, a sua mulher e 20 gatos ao lado. Não, não tem. Vai sentar na mesa e 55 cachorros. Não, não tem. A promessa de Deus e a bênção de Deus está nos filhos. Nós já falamos várias vezes que filhos são bênção de Deus e nós precisamos mudar a mentalidade da nossa juventude. Porque cada vez mais eles querem ter menos filhos. Daqui um dia vão ter meio filho. Vão ter meio filho, vão ter um só e divide para 2 famílias cuidar. Fica uma semana na sua casa, outra semana na outra casa, que é para economizar filho. Não é a ideia de Deus, irmãos. O projeto de Deus é que nós tenhamos filhos, a não ser que Ele não queira nos dar. E se Ele não quiser nos dar os filhos do nosso próprio ventre, Ele vai abrir a bênção do Senhor. Tem uma possibilidade muito grande de abençoar com a adoção, por exemplo. Quantos filhos não são abençoados? Nós fomos recebidos por Deus por adoção. Filho natural de Deus é Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus. Nós fomos adotados pelo grande amor do Pai. Por que Deus nos adotou e Ele não fez só a sociedade com a gente? Porque o projeto dele é de família. Nós chamamos Deus de Pai. Somos seus filhos. Filhos são bênção de Deus, eles devem ser fruto de um casamento bíblico e feliz, onde o padrão é mantido, o marido é o sustentador, a esposa é a auxiliadora. Às vezes auxilia nesse sustento também, não tem pecado nisso não, irmãos. Tá? Também teve um tempo aí que o povo começou a olhar para as irmãs que trabalhavam aí, tudo assim, pecadora. Ela falou, mas eu tenho que ajudar lá em casa, o negócio é tenso, senão os pecados vão ficar maior ainda. Não é isso, irmãos. A esposa é auxiliadora e os filhos são o fruto do amor do casal. É o fruto, é a bênção de Deus estendendo sobre você. O escritor cristão G.K. Chesterton, ele afirmou certa feita o seguinte: a coisa mais extraordinária do mundo, presta atenção, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, casado com uma mulher comum, com seus filhos comuns. Não tem nada mais extraordinário. Essa é uma percepção clara da bênção de Deus se cumprindo na vida familiar. E aqui nós temos um conceito muito bem claro da bênção familiar. Casamento, esposo sustentador, esposa cuidadora, filhos como bênçãos dos céus e vida longa para ver a posteridade. Olha o que diz o versículo 6, que você veja os filhos dos seus filhos. Esse é um projeto natural. Que nós vejamos os nossos netos e os bisnetos, o Senhor dê graça. E se for servir dos trisnetos, tataranetos, é o Senhor que dá e a gente vai ficar feliz em ver cada um deles. Porque nesse projeto de bênção de Deus, passa pela satisfação de vermos a família crescendo, feliz, multiplicando para a glória de Deus. Isso é sinal de bênção. Projeto de Deus, irmãos. Então, o projeto de Deus para uma família feliz, ele vai passar por essas 3 estruturas, muito bem claras. Ele vai passar inevitavelmente pelo coração temente, pela satisfação na provisão e pela estrutura bíblica da família. De tal forma que o salmista termina esse salmo com uma oração. Quando nós entendemos que tudo que tem na nossa vida vem de Deus,
e que Ele é o abençoador da nossa casa, do nosso trabalho, da geração dos nossos filhos, nós vamos entender que Deus é o estruturador de toda a sociedade, e o salmista faz uma oração nesse sentido. O salmista olha para o povo e diz assim, versículo 5, que o Senhor o abençoe desde Sião. A ideia aqui é de dar o entendimento de que as bênçãos que nós recebemos vêm todas de um único lugar, do próprio Deus. Sião era a representação de Deus, Sião é a Jerusalém. Era o lugar de Deus, o lugar do templo, que de onde Deus está, Ele os abençoe, Ele derrame graça sobre você. Para quê? Para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Então, a oração é que Deus nos abençoe e que essa bênção de Deus traga a bênção sobre o povo de Deus, para que você veja o povo se multiplicando, para que você olhe para a igreja e veja famílias fortes se formando, para que você veja os jovens se casando e amando ao Senhor e temendo ao Senhor e gerando novas famílias e tendo novos filhos. Que o Senhor os abençoe. E ele termina a oração dizendo assim, paz sobre Israel. O plano de Deus para uma família feliz e abençoada passa por essa paz que vem de Deus. A palavra paz aqui é o vocábulo hebraico shalom, que significa muito mais do que a ausência de guerras, ou ausência de problemas, ou ausência de adversidades. Paz aqui significa satisfação plena na mão e na provisão do Senhor. Uma satisfação que independe das circunstâncias. O que o salmista está dizendo aqui, que todo o povo de Deus goze da satisfação de saber que Deus cuida do seu povo de Israel. Meus irmãos, a família é um projeto de Deus para toda a humanidade. Nós, como peregrinos aqui, não podemos desconsiderar a família. O mundo tem se afastado dos conceitos de Deus. O mundo tem tentado estabelecer um novo modelo familiar dissociado das Escrituras. E às vezes de maneira até enganosa. Nós precisamos reestabelecer o padrão de Deus, a começar da nossa casa mesmo. Uma visão transformada sobre o trabalho, sobre o sustento de Deus, um coração temente que ama o Senhor. E uma família estabelecida em Cristo. Assim, o plano de Deus para uma família feliz vai passar por esses 3 pontos. Guarda aí na sua cabeça, no seu coração. Lembra, você quer uma família feliz? Tenha um coração temente a Deus. Se você temer a Deus, irmãos, você vai entender que é no temor do Senhor que reside a percepção de uma vida plena e abençoada. Você entender que é o Deus que te abençoa, você está com a vida arrumada no Senhor. Uma família pautada na palavra de Deus é uma família próspera e feliz. Segundo, uma família feliz, o projeto de Deus para uma família feliz passa pela satisfação da provisão que Deus nos tem dado. O trabalho é fruto do cuidado de Deus. Trabalho não é castigo, não. É fruto do cuidado de Deus. Se você pode acordar segunda-feira de manhã para trabalhar, é porque Deus tem dado trabalho para você. Vá feliz. Fala, Senhor, louvado seja Deus, porque daqui eu posso tirar o sustento da minha casa. O Senhor proporciona prazer e nos sustenta com o fruto das nossas mãos. E terceiro e último lugar, você quer ter uma família feliz? O projeto de Deus para uma família feliz passa por uma estrutura bíblica. Olhe a sua família, estruture a sua família de acordo com o projeto de Deus. Uma família feliz é antes e acima de tudo uma família bíblica. A estrutura é muito simples. Marido, esposa e filhos. Não tem nada de extraordinário, mas tem o projeto de Deus, a beleza da graça, do cuidado de Deus para toda a humanidade. É Deus estabelecendo um projeto para a humanidade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe as nossas famílias e nos dê felicidade. A felicidade de termos satisfação plena, de termos contentamento nele todos os dias da nossa vida. Se Deus for o nosso tudo, nunca vai nos faltar nada. Isso é prosperidade plena no Salvador. Você crê nisso? Amém? Fecha os teus olhos. Quero orar com você.